Olá! Seja muito bem-vindo ao PIBcast. Puxe uma cadeira e sente-se à mesa conosco para aprender mais sobre o pão da vida nesse e nos próximos podcasts. Deus abençoe! Olá, meu nome é Lucas Portilho e eu sou líder da Rede Tree, a rede de jovens da PIB Pirajuí. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, dos versículos de 7 até o 19, que fala sobre a advertência contra a incredulidade. Diz o texto, versículo 7: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Este é o texto bíblico que eu queria estudar com vocês hoje. E no tempo que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena, onde uma grande parte da população, não só do Brasil, mas mundial, está vivendo esse isolamento, está vivendo essa quarentena, e mesmo aqueles que estão tendo a sua rotina quase que igual, continuaram trabalhando, continuam fazendo as suas atividades normalmente, com certeza estão sofrendo um reflexo de toda essa situação que estamos passando no mundo, que se trata da pandemia decorrente do Covid-19. Mas a verdade é que nós estamos passando por um momento de provação no deserto. E a palavra de Deus nos alerta a termos cuidado para que não venhamos a ser incrédulos. O texto nos adverte a não deixarmos que o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado. Porque aquilo que nós estamos vivendo, infelizmente, pode nos levar ao engano do pecado, a um endurecimento, a um engessamento no nosso coração. E nos esquecemos de tudo que nós vivemos na presença do Senhor. Por isso, Deus tem ministrado esse texto no meu coração para que todos nós possamos estar atentos e não deixar que o engano do pecado durante essa quarentena, durante esse isolamento, venha fazer parte da nossa vida. Muito pelo contrário, que possamos ouvir a voz do Espírito e não endurecer o coração. E se existe uma forma de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, é com a leitura da palavra de Deus. Por isso, hoje, eu quero trazer essa advertência a todos vocês que estão nos ouvindo, para que vocês possam, eu e vocês, lermos a palavra de Deus, ouvirmos a voz do Espírito e não endurecermos o nosso coração, não deixarmos que o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado. Veja que o pecado quer nos enganar e existe um poder sim sobre o pecado. Nós vimos que muitos caíram na época daquele povo que caminhou com Moisés, que saiu da terra do Egito e caminhou pelo deserto. Muitos não entraram no descanso que havia prometido o próprio Senhor, porque o seu coração estava sempre se desviando. Que não seja assim conosco,
mas que possamos ser pessoas, jovens, homens, mulheres, realmente adolescentes, crianças, realmente que estamos com o coração firmados na palavra do Senhor, com o nosso coração ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Deus te abençoe. Abra sempre os seus ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Got me like, woo, yeah, way up in the skies like